Olá, bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir a nossa aula hoje. Estamos iniciando essa nossa 13ª aula, quando combinamos com vocês que iríamos fazer a correção da prova, ok? Então, estamos aqui entre 23 pessoas já: Ana Maria, Ana Carolina, Camille, a Udirley, a Débora, o Francisco, a Helena, deixa eu pegar aqui, a Iná, o Jefferson, o Paulo, a Júlia, Camila com K, Kelly, Letícia, Luciane, Maicon, Milena, Renata, Rúbia, Tatiana e Viviane Toniaso. Quero desejar a todos uma ótima semana, né? Dizendo que nessa semana, então, iniciaremos a unidade 4, né? E concluiremos essa parte da matéria com a unidade 5. Então, como eu fiquei de fazer essa correção, vou pedir só um minuto para vocês para pegar a água do chimarrão, que está esquentando. Quero que aguardem um pouquinho, então eu vou deixar ligado aqui a câmera e vou deixar ligado o som. Só vou pegar a água e já retorno para a gente começar a correção da prova que realizamos na semana passada, tá ok? Para mim pode ser um café, prof. Pode ser um café. Isso, tá? por favor. Um minutinho. Retornamos, foi rápido. Retornamos com a nossa substituta da chaleira, né? Agora os gaúchos podem se deslocar com o chimarrão, tendo em vista que houve então a descoberta da água da garrafa térmica. Isso possibilita então que a gente leve junto na viagem, nos lugares que a gente vai, o tal do chimarrão, né? E isso mudou bastante o comportamento, né, dessas culturas, né? E agora com a pandemia, nós teremos várias modificações, várias. Até recebi até faço questão de passar vocês, eu coloco no grupo de vocês um apanhado de coisas que vão se modificar agora, 20 tendências de comportamento da revista Economist. Nós temos um grupo, né, de WhatsApp aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Ver. Direito administrativo não temos, né? O grupo da turma da manhã ou temos? Quem é que me responde se tem? Bom dia, sim, temos um grupo. Deixa eu achar o grupo aqui.
Ai, desculpa. Já liguei o ar-condicionado. Administrativo. Será que é isso aqui? Confiram aí para mim se foi para vocês aí. Foi, professor, esse mesmo. Esse aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Primeira modificação, antes da gente começar a corrigir a prova. Educação off e online. Já está acontecendo, né? Telemedicina. Já estamos, inclusive, tentando contratar lá em Itapema a tal da telemedicina, que é uma novidade. Os gastos pessoais vão contrair, as pessoas vão economizar um pouco mais. O e-commerce, que é uma venda à distância, já está acontecendo. Câmbio climático, mudança no clima. O assunto da sustentabilidade será muito mais lembrado, né, nas negociações, inclusive. O fim da fake news, adeus às notícias falsas, saúde mental, empreendimentos sociais, a busca da alimentação natural, o renascimento das pessoas, né? Repensarão seu trabalho, saúde, dinheiro, relações e objetivos espirituais. Trabalho remoto já está acontecendo. Adeus aos grandes escritórios. Com certeza vão acabar os grandes escritórios. As viagens de negócio praticamente vão acabar, vai ser só as indispensáveis, né? As urgentes. Casas e escritórios com adaptação à nova realidade, casas com escritório, para poder trabalhar em casa. Mercado de trabalho. Vai ter contratação olha só, de estrangeiros, de empresas ou colaboradores locais estrangeiros, serviço por realidade virtual, né, por assinatura, novas tecnologias. O turismo vai sair fortalecido, porque as pessoas vão ter mais tempo para viajar, vão poder trabalhar, inclusive, viajando. Proteção de dados, que já está acontecendo em alguns bancos, aí a proteção de dados pessoais mais intensa. Irrupção massiva da inteligência artificial, que vai dominar o mundo, né? A inteligência artificial. Então, eu li para vocês aqui o que passei no grupo aí de vocês. É bom vocês darem uma lida, né? Para que vocês já fiquem atentos a essa nova realidade. Tá ok? Tá legal? Só para descontrair um pouco esse início de segunda-feira, desejo a todos saúde, bons estudos, boa semana. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, como fizemos na M1, vamos fazer na M2. Vamos colocar aqui as afirmações e vocês, então, nos ajudarão a responder se falso e verdadeiro, né? Que é o que a gente trabalhou na semana passada a Jéssica me mandando um recado aqui sobre a monografia. Tá ok. A prova, deixa eu ver se ela está disponível, uma pergunta do Francisco. Se a prova está disponível ainda. Deixa eu só ver aqui, prova M2. Eu vou deixar aberto para vocês, para que vocês possam entrar nela, né? E possam visualizar o que vocês acertaram, o que vocês erraram. Nós tivemos 47 envios da prova. Deixa eu ver se tem algum aluno que não realizou. Só um pouquinho. Só a Gabriela Falquete não realizou a prova. Gabriela Falquete é a única aluna que eu tenho aqui como sendo que não abriu o sistema. As notas relativamente foram boas, com raríssimas exceções. O pessoal tem que estudar um pouco mais.
Então, vamos lá. Eu vou puxar aqui da prova e vou colocar aqui do lado. Aqui, vou deixar aberto para vocês. Coloquei visível a prova para vocês também, certo? Francisco, já coloquei visível, já abri a prova novamente. A primeira questão, questão 1, dizia o seguinte: a gestão de responsabilidade fiscal tem como objetivo principal o equilíbrio das contas públicas mediante eliminação de déficit e redução de dívidas, com o controle dos principais gastos do setor público e com mecanismos que assegurem a efetiva arrecadação. Essa afirmação, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, está absolutamente verdadeira, né? Essa afirmação, inclusive, está logo no início da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela se refere a esses objetivos, né? O controle de gastos, o equilíbrio das contas, redução de dívidas, efetiva arrecadação. Tanto é, pessoal, que aqueles relatórios, os relatórios bimestrais, eles apresentam as arrecadações, né? Se o município, o Estado, a União está se comportando conforme previsto. Então, é um relatório de arrecadação. O relatório de gestão fiscal, que são os relatórios quadrimestrais, esses apresentam novamente a arrecadação. Começa, então, já em 4 meses, a apresentar um relatório dos gastos, para que haja uma comparação entre arrecadação e gastos, né, eliminando os déficits, reduzindo dívidas, controle, né, futuro dos gastos. Então, o gestor público, com esses dois relatórios, o bimestral e o quadrimestral, ele tem tranquilidade para tomar decisões, né, porque é muito difícil gerenciar a coisa pública ou mesmo gerenciar uma empresa privada se tu não tem controle, né, de arrecadação e dos teus gastos. Então, esse equilíbrio das contas públicas é o objetivo principal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela tem como diretrizes o planejamento e a transparência, certo? Certo. Mas os objetivos, e o principal deles é o equilíbrio das contas públicas, certo? Para que não haja acúmulo de dívidas que não possam ser saldadas com o tempo. É nesse sentido que eu disse para vocês que o FMI, quando veio exigir, né, um controle mais efetivo das contas públicas, essa intenção do FMI era receber o seu pagamento, né? Eles tinham um valor a ser recebido, né? Um crédito a ser recebido dos países em desenvolvimento, e esses países administravam a coisa pública em completo desequilíbrio. Então, o que o FMI veio dizer? Não, peraí, vocês têm que ter uma lei que regulamente isso, vocês têm que ter mecanismos de controle. Então, vocês têm que estabelecer esses relatórios. A Constituição da República não estabelece isso, né? Ela não exige a apresentação de relatórios permanentes, consistentes e periódicos, relatórios a serem entregues ao Tribunal de Contas. Diz que o Tribunal de Contas tem a obrigação de cobrar, de fiscalizar, de controlar a administração pública. Isso é uma obrigação do Tribunal de Contas. Mas como que o Tribunal de Contas fazia isso? Ele fazia por denúncia, pelas contas prestadas anualmente. Então, vejam, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, a prestação de contas era anual. Então, quando passava-se um ano ou 365 dias de gastos e arrecadações e gastos, sem que o gestor soubesse efetivamente se estava arrecadando o que tinha previsto e se estava gastando o que tinha previsto, ou se estava gastando aquilo que arrecadava. Esse relatório anual, que era obrigatório ser entregue ao Tribunal de Contas, a periodicidade era muito longa. Esse tempo de um ano era muito longo. Quando o gestor se dava conta, no final do primeiro ano, ele já estava com dívidas enormes a serem saldadas e não conseguia fazer com que isso acontecesse. E aí já iniciava o segundo ano, já acumulava o primeiro, o segundo e o terceiro ano de dívida, e aí o gestor entregava para o seu sucessor uma administração pública completamente
descontrolada, desequilibrada, obras inacabadas, obras e serviços não pagos com seus fornecedores. Os fornecedores fugiam desses princípios, não participavam mais das licitações, porque não tinham certeza que iam receber o valor dos contratos. Então, isso tudo trouxe uma necessidade urgente de se controlar a coisa pública. Vejo que a Constituição de 88 trouxe a figura do controle interno, deu atribuições mais definidas para os tribunais de contas, criou, inclusive, a necessidade da defensoria pública para defender as pessoas em juízo. Ou seja, foram criados mecanismos importantes, interessantes na Constituição de 88. Mas um dos mais importantes era essa previsão de ter uma lei, né, que fosse própria para fazer uma regulamentação, uma lei que regulamentasse essa gestão responsável quanto à fiscalização, quanto à arrecadação e gastos, né, que a gente chama de responsabilidade fiscal. Então, com esses relatórios, né, esses objetivos de equilíbrio de contas, eliminação de déficit, redução de dívida, controle de gastos, principalmente gastos com pessoal, né, esses objetivos asseguravam, né, a efetiva arrecadação e um controle do todo administrativo, né, da complexidade da administração pública. Vejo que na iniciativa privada tu tem que criar uma empresa, vender o teu produto, cobrar a venda, cobrar a venda do produto, né, entregar o produto e tal. Na administração pública, os tributos fazem frente a essa arrecadação. Não há uma necessidade de venda de produto nenhum. Então, se torna até mais fácil. Tu já tem uma certa certeza de arrecadação. Então, tu só tem que controlar agora o equilíbrio dos gastos públicos para que ele não ultrapasse, não extrapolem a efetiva arrecadação. Então, essa questão número 1, a resposta é verdadeira, né? Verdadeira. Então, questão número 1, quem não respondeu verdadeiro errou, quem respondeu verdadeiro acertou. Tá ok? Eu tô comentando e acrescentando alguma coisa que eu acho importante para vocês todos nesse momento. Tá ok? Questão 2. Questão 2, vou colocar aqui, questão 2. Fez a segunda afirmação, a seguinte afirmação. A entrega dos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal bimestralmente e quadrimestralmente, nos termos do artigo 9º, é uma forma de controle administrativo prévio. Falso ou verdadeiro? Ou seja, já foi arrecadado e se apresenta um relatório bimestral. Já foi arrecadado e gasto, se apresenta um relatório quadrimestral. Esse é um controle pós, não prévio. Certo? Isso é um controle pós, não é um controle prévio. Ou seja, os atos administrativos já aconteceram. O controle prévio é quando se faz um controle antes do ato administrativo ser realizado. Ato administrativo é toda decisão administrativa que tem repercussão jurídica, certo? Isso é um ato administrativo, né, que precisa ser praticado por quem é competente, precisa ter motivação, uma série de atributos do ato administrativo que vocês viram no semestre passado. Então, eu só estou relembrando. A entrega de relatórios bimestrais e quadrimestrais está previsto no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não é uma forma de controle prévio, é uma forma de controle pós. Por isso que essa afirmativa da questão 2 é uma afirmativa falsa. Alguma dúvida quanto a isso? Vamos lá, pessoal. Confunde, né, professor? Essa pergunta eu errei. Bom dia, é a Vivi. Bom dia. Confunde na hora de responder, né? Porque a gente busca
Eu busquei, por exemplo, o conceito de controle prévio e achei que fechava. Não, mas o controle prévio Ai, que idiota. é aquele que é feito quando se elabora o PPA, por exemplo, né, e é Sim, aprovado na Câmara dos Vereadores, se for no município, aí um controle prévio, ou seja, ainda não foi implantado o plano plurianual, a lei de diretriz, não claro, foi não. implantado o orçamento. Agora, depois que já foi implantado, já está sendo gasto, aí os relatórios são controles externos, né? Lógico. São Agora faz controles todo externos, sentido, mostra, mas na hora da prova parece que tu tá vendo um dá bicho aquele de branco, sete né? cabeças. É verdade, é verdade. E daí, Que na correria, droga. né, do tempo. Mas vamos lá, faz parte. Questão número 3. Questão número 3, vou colocar aqui. Vocês estão enxergando aqui no chat, né? Questão 3 ali, ó. Segundo a lei de responsabilidade fiscal, o gasto com o pessoal na administração pública não é limitado. Bom, essa aqui era muito fácil, né? Essa questão era tirar brinquedo de criança, né? Tirar pastel de criança, né? Segundo a lei de responsabilidade fiscal, o gasto com o pessoal é muito limitado, né? Ele é limitado, ele tem índices a serem cumpridos, né? Eu falei para vocês que no âmbito do município nós podemos gastar até 60%, sendo 6% na Câmara de Vereadores e até 54% está limitado o gasto com Poder Executivo. Então, é evidente que essa afirmativa aqui é falsa, né? Essa afirmativa da questão 3 é falsa. Então, essa aqui não exige muitas explicações, né? Porque ela é muito óbvia, né? Tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios precisam respeitar os limites de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive, eu lembrei para vocês que lá na década de 80 teve uma lei, Rita Camata, era uma deputada federal do Espírito Santo, que ela, já preocupada com esse gasto excessivo com o pessoal na administração pública, porque a administração pública, eu falei para vocês, ela tem que estar atenta a 3 gastos. O gasto mais significativo hoje na administração pública é o gasto com o pessoal. O segundo gasto mais significativo na administração pública é o gasto com o custeio da máquina. Professor, o que é esse custeio da máquina? É o pagamento do óleo diesel, da gasolina, do transporte escolar, da gasolina da polícia, do telefone, da internet, do papel, da merenda escolar. Isso é custeio, isso é uniforme escolar, remédio no posto de saúde, luz, telefone, recolhimento de lixo. Isso tem um custo. Funcionar a máquina pública tem um custo. Então, a máquina pública funciona através dos seus servidores, e o maior gasto é com os servidores, né, com a remuneração dos servidores. O segundo e mais importante gasto é o do custeio, e sobra uma fatia, às vezes muito pequena, para investimentos de capital, que a gente chama, que é o imobilizado, que é construir a escola, construir o viaduto, construir a estrada, construir o posto de saúde, construir o hospital, construir o prédio da prefeitura, construir o quartel da polícia, o quartel do exército, isso são gastos de capital. Mas vejam que acerca destes gastos não há limite. Agora, acerca dos gastos com o pessoal, existe um limite na administração pública. E eu, quando assessoro prefeitos, né, eu sempre digo, quanto mais tu reduz o gasto com o pessoal, maior a possibilidade da gestão pública investir em capital, ou seja, de fazer obras públicas de interesse da comunidade. Maior a possibilidade de desenvolver políticas públicas. Políticas públicas. Então, há que ter um controle muito rigoroso no gasto com o pessoal. Isso não significa que o servidor não vai ser bem remunerado, não vai ter o direito à revisão geral anual, o plano de carreira, tudo isso tem que ser respeitado porque tem previsão legal. Mas se eu não controlo o gasto com o pessoal, eu tenho que tirar do custeio ou do gasto com capital parte desses valores, dessas outras atividades para pagar o pessoal. Então, por exemplo, um município, isso é matemático, um município que gasta acima dos 54% do poder executivo com o pessoal, eu
quando nós assumimos o governo em Itapema, em 2017, agora, o gasto com o pessoal beirava 60, mais de 60%, 60% e uns quebrados. E o mais incrível é que isso já vinha 2 anos gastando esses 60%. Nos últimos 2 anos do governo já gastava isso. Quando eu fui assessor jurídico no município de Itapema, de 2006 a 2012, eu orientei muito o prefeito da época a reduzir, tanto que ele chegou a um momento que nós gastávamos 46%, 47% com o pessoal, que é muito bom, é muito bom. Então, por exemplo, tem serviços que não precisam ser feitos pela própria administração diretamente, pelos seus servidores, podem ser, por exemplo, terceirizados alguns serviços, né? No caso de Itapema, Balneário, já é terceirizado a questão do recolhimento de lixo, o transporte público, são todos serviços que são obrigatórios, né, de serem realizados pelo município, mas que podem ser terceirizados. Então, esse gasto com o pessoal dessas empresas, que trabalham autonomamente, são privadas, já reduz muito essa questão do gasto com o pessoal da própria administração. Então, passa-se isso para terceiros, né? Mas E esse gasto não entra no cálculo, né? a questão é ter pulso firme para conseguir não contratar tanta gente, né, professor? Porque acaba sendo uma moeda de troca da administração, né? E a Os cargos comunidade comissionados, né? vai cobrando, né? Vai cobrando. Não E só a aí, comunidade, os parceiros, né, que foram candidatos junto com o exatamente. candidato a prefeito, a pessoa são vereadores não eleitos, são parentes de vereadores não eleitos, são parentes próprios do gestor, que pressionam, às vezes estão desempregados, às vezes não têm outra qualificação, sei lá, e aí precisam estar nesse rol aí de pressão. Então, perfeita a tua manifestação, é exatamente isso que acontece. E eu E acho aí que o gasto do pessoal extrapola, né? nos municípios menores Fale. a prefeitura acaba sendo assim a fonte de divisão, distribuição De de emprego? renda maior do município, né? Acaba girando a economia em torno dos empregos gerados ali, né? Eu fui assessor jurídico de um município chamado Garruchos. Vocês nem, acho que alguns aqui, se forem gaúchos, podem conhecer, mas é um município na divisa com a Argentina. Inclusive, do lado argentino também tem um município chamado Garruchos, e no lado brasileiro também tem o tal do Garruchos. É um município que se emancipou de São Borja. 100 e poucos quilômetros acho que dá uns 140 quilômetros de Santo Ângelo, que é a minha cidade natal. E eu toda semana eu ia até Garruchos assessorar o prefeito. E lá, fora a conversora de energia elétrica, que era uma empresa, acho que sueca, me parece que era uma empresa sueca, que trazia e convertia energia da Argentina para o Brasil, e às vezes a energia do Brasil ia para a Argentina e também precisava ser convertida, a questão de quilowatts, lá de hertz, não sei, eu acho que é a frequência da energia precisa ser transformada da Argentina para cá, porque eles usam 50 e nós usamos 40, ou vice-versa, não me lembro bem. Eu sei que a única empresa que tinha no município de grande porte era essa empresa. Como ela precisava ela era muito informatizada, não precisava muitos empregados, assim, ela trabalhava, era tipo uma central, assim, uma conversora, né? Era uma conversora de energia elétrica, então tinha mais equipamento do que pessoas trabalhando. E a sede dela no Brasil era no Rio de Janeiro, então as notas fiscais tudo eram emitidas no Rio de Janeiro. E eles contratavam pouca gente ali da região. Então, a maior parte de empregos, de fato, o maior número de empregos do município, esse de Gaúchos, que era um município de 3, 4 mil habitantes, era a prefeitura. Efetivamente, está correta, é a Ana, né, que falou. Acho que foi a Ana que falou, né? Ou a Viviane. Eu, professora Efetivamente, Vivi. Oi? Foi a Vivi. Vivi, Foi exatamente isso, Vivi.
A afirmativa tua está absolutamente certa. O local de emprego das pessoas normalmente era na prefeitura. E nessas cidades pequenas, de muitos anos, uma cidade com mais de 100 anos, sei lá, era uma localidade que se emancipou, mas tinha mais de 100, cento e poucos anos, o grau de parentesco entre eles é muito forte. Eles são primo, irmão, porque eles ficam ali, eles casam com os primos, aí é o filho do filho com o filho. Quando a gente foi, o prefeito dizia assim, eu não tenho nem quase se esse tal de nepotismo, né? O prefeito era meio assim, meio grossão no sentido de falar, ele falava assim, se esse tal de nepotismo vingar aqui em Gaúcha, eu vou ter que trazer gente de fora para colocar aqui para trabalhar na prefeitura, porque não tem gente que não seja meu parente, mesmo longe, né? De segundo grau, terceiro grau. Ele tinha uma dificuldade muito grande. Quando ele fez o concurso público, também a maioria dos que passaram no concurso público eram os parentes que estavam ali, né? Embora o concurso tenha sido feito de acordo, tudo, né? Com transparência, tudo. Mas não tem como não contratar, porque as pessoas que vieram fazer concurso, a maioria eram dali mesmo, né? Daquele fundão que eu dizia, né? Porque era uma cidade de 70 quilômetros de estrada de chão para chegar lá, saía de São Luís Gonzaga em direção a São Borja, na metade do caminho tinha que pegar uma estrada de chão de 70 quilômetros. Eu ia toda semana, ficava um dia, 2 dias lá fazendo a assessoria na área do controle administrativo mesmo, né? Na área de licitações, contratos, contratações, leis, projetos de leis. Eu elaborava todo esse mecanismo, né, de funcionamento de ordem legal do município de Gaúcho. Foi um dos primeiros municípios que eu iniciei há 30 anos atrás, lá 25 anos atrás, eu iniciei assessorando esse prefeito. E aí fui pegando, a partir do município menor, eu fui aumentando a minha assessoria aos órgãos públicos, fui pegando gancho, fui pegando experiência, né? A INAH faz uma consideração que a emancipação de municípios sem hospital, com capacidade, no mínimo, para metade da população, deveria ser inconstitucional. INAH, eu não diria que um hospital para metade da população, que aí seria... Imagina um hospital, aqui em Balneário teria que ter um hospital para 60 mil habitantes, né? Não existe isso. O município de Balneário, para você ter uma ideia, tem um hospital com 137 leitos hoje, né? Que é o Hospital Ruth Cardoso, né? E tinha o Hospital Santa Inês, que foi fechado, mas tem hospitais particulares, né? Tem o Hospital da Unimed, tem o Hospital do Coração, que parece que agora foi reaberto, foi adquirido por uma empresa de fora, mas são hospitais que fazem frente a essa necessidade. Nem todo mundo vai para o hospital pelo SUS, alguns vão para o hospital pelo plano de saúde ou particular, né? Nós estamos para inaugurar até metade do ano que vem, provavelmente, lá em Itapema, um hospital com 100 leitos, né? Hoje nós temos um hospital com 20 e poucos leitos, é muito pouco. E não temos hospitais privados, né, naquela região toda ali, né? Tem em Tijucas, tem esse mini hospital, que eu diria, em Itapema, e depois Balneário e Itajaí, né? E todo mundo de Porto Belo, Bombinhas, se desloca em busca dos hospitais da região, né? Então, com esse hospital novo em Itapema, a gente vai conseguir atender pelo menos 100 pessoas ao mesmo tempo, né, no hospital. É pouco ainda, né? Eu acho que é pouco, acho que deveria ter mais. Mas é um primeiro passo a ser dado para evitar. Os critérios hoje para a emancipação dos municípios é bastante rígida, né? Tanto é que não tem havido muita emancipação, foi bloqueado bastante essa questão foi interrompido muito essa questão das emancipações, certo? Houve uma febre lá em 96, 97, até 2000, ali eu me lembro que houve uma febre de emancipação. Esse município de Gaúcho se emancipou 96, 95, por ali, eu acho que eles já tinha tido um prefeito, 2 prefeitos, ou então 92, eu acho que foi emancipado.
Garrucho, 91, 92, foi emancipado o Garrucho de São Borja, né? Daí eu fui atender o prefeito em 2000. Em 2000 já tinha 8 anos, já tinha tido 2 prefeitos, né? E o gasto com o pessoal já era exagerado naquele momento que a gente aportou lá para fazer essa assessoria. Então, existem sim, né, a questão número 3, existe limite, segundo a lei de responsabilidade fiscal, existe limite quanto ao gasto com o pessoal. Questão número 4, vamos lá, vamos adiante, então. É bom a gente ir batendo um papo aqui, vocês vão intercedendo aí, não tem problema nenhum. Temos tempo livre hoje para fazer essa correção da prova aqui e a gente bater um papo sobre isso. A questão 4, a lei de responsabilidade fiscal impõe condições para o administrador assumir dívidas no último ano do mandato, sob pena de incorrer em sanção administrativa. Essa pergunta era um pouco capciosa, de fato, né? Ela induzia vocês a marcar certo, né? Só que a sanção é penal, né? Como diz o Dirley, a Viviane, que essa aqui é uma que a Viviane errou. A Débora disse que era uma questão tensa. Questão tensa, eu nunca tinha pensado nisso, mas tem mesmo, né? Tem questões que são mais tensas que as outras. Aqui a pegadinha é que ela impõe uma sanção, só que não é uma sanção meramente administrativa, é uma sanção penal. Ou seja, aquele que assume, né, dívidas no último ano do mandato, ele não está sujeito à sanção administrativa, ele está sujeito a uma sanção penal, inclusive, né? Penal. E aí o gestor pode ser condenado, né, a pena de, acho que é detenção, né? Me parece que é detenção. Não lembro mesmo, mas é uma sanção penal, não é uma sanção administrativa. Então, essa questão 4, a afirmativa é falsa, porque a sanção não é administrativa, e sim sanção penal. Como diz a Débora, uma questão mais tensa, né? Mais difícil de ser respondida. Uma questão fácil, uma questão mais difícil. Eu vou meio que equilibrando um pouco essa questão. A questão 5, pessoal. Questão 5, deixa eu corrigir aqui. Diz o seguinte, olha só. O limite de gastos com pessoal na administração pública, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, é aferido pelos tribunais de contas a cada quadrimestre, sendo facultado esse controle a cada 6 meses para municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Essa questão eu falei na última aula antes da prova, né, que havia essa possibilidade de municípios com população inferior, menor que 50 mil habitantes, optarem em controlar os gastos com o pessoal ou entregar os relatórios, aqueles quadrimestrais, não quadrimestrais, sim semestralmente. Então, essa afirmação, ela está verdadeira, né? Essa afirmação é verdadeira, não é falsa. Questão 5, então, verdadeira. Alguma dúvida sobre isso? Só que o Francisco pede aqui um artigo. Vamos ver qual é o artigo. Deixa eu abrir aqui. Não lembro decoro o artigo. Deixa eu ver onde é que está aqui. Vamos abrir aqui, Francisco. Lei de responsabilidade. Vamos ver se eu consigo localizar aqui para o Francisco rapidamente. Planalto, eu sempre procuro na www.planalto, né? .gov.br, deixa eu ver uma coisa aqui. Se alguém 50 mil.
Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Onde é que está escrito? Ó, artigo... Aqui, ó, artigo 63, Francisco, eu vou colocar para ti aqui. Artigo 63, inciso 1. O Dirley já tinha falado ali, eu coloquei: é facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por inciso 1, aplicar o disposto no artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 30 no final do semestre e divulgar semestralmente o relatório de gestão fiscal e demonstrativo que trata o artigo 53. Então, vários relatórios, né, podem ser aplicados, né, o prazo de 6 meses, ok? Professor, localizado. Então, nós temos, então... Oi? Foi localizado. Okay. Aí, o feedback aí. Muito obrigado. Tá, ok. Então, a questão 5 é verdadeira em função desse artigo 63. Ok, Francisco? Obrigado. Vou deixar aberto aqui a lei, se não tiver mais alguma dúvida. Questão C, eu falei na aula essa questão do relatório semestral, né? Até dei ênfase a isso na aula, na última aula antes da prova. Eu disse: olha, fiquem atentos, porque é muito comum cair em concurso público essa pergunta sobre os relatórios de gestão fiscal poderem ser entregues a cada 6 meses para municípios com população inferior a 50 mil habitantes. E ainda disse para vocês que, caso o município queira entregar o relatório de gestão fiscal a cada 6 meses, ele tem que anunciar por escrito, ele tem que avisar o Tribunal de Contas por escrito que ele vai entregar a cada 6 meses, porque o Tribunal de Contas ele espera a cada 4 meses os relatórios de gestão fiscal. 4 em 4 meses, se não entregar, o Tribunal de Contas notifica o município. Se tu pretenderes, como prefeito, ou como gestor público do município, entregar a cada 6 meses, tem que avisar previamente: olha, nós vamos, ao longo desse mandato, entregar não cada 4 meses, vamos entregar a cada 6 meses. E isso tem que ser avisado com antecedência para que o Tribunal de Contas não exija, né, não exija os relatórios a cada 4 meses. Então, feito essa comunicação oficial, é possível, então, manter a entrega regularmente. O que não pode, até alertei para vocês, é entregar, num ano, entregar em 4 meses, depois esperar 6 meses, entregar depois de 6 meses, aí depois volta a entregar em 4 e não avisar o Tribunal de Contas. Tem que adotar um padrão. Se vai ser 4 em 4, segue todo o mandato naquele 4 em 4. Se tu optar em entregar 6 meses, opta e faz isso por escrito e fica 6 em 6 meses. Não pode ficar intercalando 4 e 6, às vezes 6, às vezes 4, isso não pode acontecer. Questão 6. O sistema de controle interno é uma forma de controle administrativo classificado como controle externo. Bom, essa é outra pergunta muito óbvia, né? Se o sistema de controle é interno, como é que ele vai ser externo, né? Como é que ele vai ser classificado como externo? Então, essa questão 6 é uma que eu dei para vocês de graça aí para somar ponto, né? Então, essa afirmativa é falsa, né? Essa afirmativa é falsa. O sistema de controle interno é uma forma de controle interno, não externo. Isso é mais, essa criança que nunca estudou, Gustavo achou que era pegadinha. Normalmente eu não gosto muito de fazer pegadinha. Eu, quando eu era aluno, não gostava que o professor fizesse pegadinha, então eu evito também muito isso, né? Até por uma questão de coerência, assim, não sou muito de fazer pegadinha. Então, essa afirmação tranquila, né?
Não tem por que nós discutirmos, né? Questão 7, eu acho que outra barbada aqui. Eu fiz perguntas muito simples, assim, né? Muito diretas. É um assunto complicado de perguntar, né? E também não cai muito nos concursos públicos, né? Questão 7. Os poderes legislativos exercem controle administrativo prévio, concomitante e pós. Essa já é uma pergunta mais elaborada, né? O poder legislativo, ao aprovar uma lei, está autorizando previamente o administrador a praticar os seus atos. Então, isso é um controle prévio, que é um controle político. Durante a gestão pública, né, é possível controlar a administração pública pedindo informações, né, requerendo informações do poder executivo. Então, o legislativo controla concomitantemente os atos E depois, quando recebe as contas ou realiza uma CPI, por exemplo, é um controle pós, né, que é o que está acontecendo agora na CPI. É aquilo que foi feito ou deixou de ser feito na saúde pública no Brasil. É um controle pós, através de uma comissão parlamentar de inquérito, né. Essa CPI, ela no fundo agora, como ainda estamos em crise, em pandemia, ela é um controle pós, mas ela não deixa de ser um controle também concomitante acerca dos atos ainda praticados pela gestão pública. Então, tem essas duas feições, essa CPI que está em andamento aí no Brasil. Então, questão 7, os poderes legislativos exercem controle administrativo prévio, concomitante e pós. Essa afirmativa está falsa ou está verdadeira? Essa afirmativa é absolutamente verdadeira, né? Conforme a explicação, então, que eu coloquei para vocês agora. Questão considerada, então, afirmação considerada verdadeira, ok? Tranquilo? Mais um chimarrãozinho aqui, vamos tocar. Questão número 8, pessoal. Questão 8... Fala agora, então, da CPI, né? Questão 8, vamos falar um pouco sobre a CPI, que é o que está acontecendo aí atualmente no Congresso Nacional, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Questão 8. As comissões parlamentares de inquérito, CPI, exercem o controle administrativo ao convocar ministros, secretários e demais autoridades. Inclusive, é possível convocar chefe dos demais poderes para prestarem depoimento em CPIs, em respeito ao princípio republicano. Aqui é uma afirmação falsa ou uma afirmação verdadeira? Não é possível, diz o Dirley, convocar chefe dos demais poderes para prestar depoimento. A CPI respeita o princípio republicano, exatamente. A afirmação que eu fiz é falsa porque não é possível convocar chefe de poder. Porque aí desestabilizaria esse equilíbrio, né? O sistema de freios e contrapesos, né? Que o Celso Antônio Bandeira de Mello, também chamado de Celso de Mello, que não é o Celso de Mello que se aposentou no STF. O Celso Antônio Bandeira de Mello é filho do Oswaldo Bandeira de Mello, que era um outro advogado administrativista, e o Celso Antônio Bandeira de Mello produziu vários livros de direito administrativo, e ele que diz, né, que a supremacia dos interesses públicos é a pedra de toque da administração pública, a supremacia do interesse público sobre interesses privados, né? A superioridade do interesse público deve sobrepor o interesse privado. Isso ele disse que era a pedra de toque da administração pública. E ele também fala dessa questão do sistema de freios e contrapesos, né? Quando da proclamação da República, e no fundo foi um golpe militar no Brasil, né, que tirou a família real portuguesa, se estabeleceu a República, e a República pressupõe divisão de poder entre legislativo, que legisla, executivo, que executa, e judiciário, que julga. E os três poderes possuem chefes. E esses chefes de poder, eles não podem ser convocados por outros chefes de poder, certo? Então, nesse sentido é que a CPI também, como sendo uma comissão de investigação, ela não pode sobrepor essa lógica, né, ultrapassar esse limite de convocação. Contudo, a CPI pode convocar ministros, ex-ministros, secretários, diretores, todos os cargos abaixo do chefe do poder podem ser convocados. Os
os chefes de poder podem ser convidados. Convocados, não. E convidado, a pessoa aceita o convite ou não, né? O convocado precisa responder à convocação. Já o convidado, não. Então, por isso que os chefes de poder numa CPI, às vezes, são convidados a participar. Ok? Questão 8, então. A afirmação é falsa, né? Falsa. 8, resposta falsa. Questão 9, outra barbadinha. Barbadíssima JH Santos. Tinha uma propaganda antigamente que era Barbadíssima JH Santos. Questão 9. Questão 9, pessoal. Data é uma forma de controle administrativo e remédio constitucional. Falso ou verdadeiro? Está previsto na Constituição o habeas data? Tá, né? Alguém me explica o que é o habeas data? A Viviane já respondeu que é verdadeiro. Sim, é verdadeiro. Questão 9, então, verdadeiro. Quem é que me explica o que seria o habeas data? O Dirley. A Iná manda para o Dirley responder, né? Aí o Gustavo. Eu acho que vou responder por áudio. Vamos ver se eu consigo ajudar, professor. Já. Pode fazer, pode falar. Alguém já postou ali. Mas é o ato da pessoa pedir uma relação para a administração sobre as informações referentes a ela própria que estão em poder da administração pública. Isso. Para exercer um direito, né? Isso. Dirley. A pessoa às vezes precisa de uma certidão de que trabalhou em um determinado local, precisa de uma certidão de nascimento, precisa de uma certidão de presença, uma certidão de que visitou um departamento X lá. E aí lá, às vezes esses dados não estão transparentes, né? Não estão à disposição automaticamente, então, e às vezes a administração nega essa informação por algum motivo, né? Vários são os motivos, mas vamos que a administração utilize de um motivo para deixar de oferecer esse documento, a pessoa pode ingressar com habeas data. Então, uma pergunta que cai muito nos concursos é quando não cabe o habeas data e não cabe o habeas corpus, aí qual é o remédio constitucional que se usa? Qual é o remédio? Mandado de segurança, disse o Francisco. Ok, Francisco, é isso aí mesmo. Então, vejo que o mandado de segurança, ele só cabe quando não cabe o habeas data, que é um remédio próprio para buscar dados, né? E o habeas corpus, que é para liberar uma pessoa de uma prisão ilegal ou indevida. Aí caberia, então, a figura, o terceiro remédio constitucional previsto, que seria o mandado de segurança. Gustavo, tive que entrar com isso para conseguir umas informações, né? A Iná coloca aqui cloroquina, não entendi qual é a ligação disso com a cloroquina, mas... É o remédio, professor, constitucional. O remédio constitucional não é, mas é um remédio presidencial, né? O presidente gosta muito de receitar para o pessoal aí a tal da cloroquina. É uma briga insana, né? Porque cada médico sabe o que vai fazer com o seu paciente, né? Com certeza. Se não sabe, vai perguntar para alguém, né? Então, a questão 9 está respondida. Questão 10. Vamos para a questão número 10, para concluir a nossa correção da prova. Questão número 10. Os tribunais de contas da União
dos estados e municípios são dependentes administrativamente e financeiramente dos poderes legislativos. Aqui eu alertei muito vocês sobre isso, né? Que os tribunais de contas são independentes administrativamente e financeiramente. Claro que eles recebem repasse financeiro do poder executivo, mas isso não os coloca dependentes, porque é um repasse constitucional obrigatório. Então, os tribunais de contas, eles não são mais ligados aos poderes legislativos como eram no passado. Depois da Constituição de 88, eles passaram a ser órgãos independentes, né, administrativamente e financeiramente. Tanto é que alguns autores, alguns administrativistas, chegam a ponto de classificar os tribunais de conta como órgãos de poder, né, como se fosse do arcabouço da coluna vertebral dos poderes no Brasil. Porque os poderes no Brasil são legislativo, né, segundo o artigo 2º da Constituição, é o legislativo, executivo e judiciário. Mas, em seguida, nós temos essa figura, esse poder chamado os tribunais de contas da União e dos estados, e dos 2 municípios que ainda têm tribunais de conta, né, que é o município do Rio e de São Paulo. E nós temos hoje a Defensoria Pública e nós temos o Ministério Público também com essa independência, né? Embora a Defensoria Pública seja paga pelo Executivo, né, seja repassado pelo Executivo, aliás, o Executivo é o que repassa para todos os demais poderes, porque o Poder Executivo é o que arrecada os tributos, arrecada as receitas, normalmente tributárias, para fazer o repasse. O Executivo tem outras receitas não tributárias, mas a maioria do valor arrecadado é da tributação. Então, o Poder Executivo, ao arrecadar, fica obrigado constitucionalmente a repassar, né? Que isso a gente chama isso de repasses constitucionais. Esses repasses são involuntários, não são voluntários. Eles têm previsão legal, então são involuntários. Arrecadou, tantos por cento vai para o outro poder, que é o judiciário, tantos por cento vai para o Ministério Público, tantos poder vai para o Tribunal de Contas, tantos poder vai para a Defensoria Pública Federal, tantos por cento no Estado vai para a Defensoria Pública Estadual, e assim sucessivamente. Então, esses repasses são aqueles considerados involuntários. Professor, quais são os repasses voluntários? É aquele que o deputado tem a possibilidade de escolher, né, numa emenda à lei do orçamento, os deputados eles têm uma margem que foi definida de tantos milhões para cada deputado, para que ele defina, olha, eu quero mandar 500 mil para Balneário, 200 mil para Itapema, eu quero mandar 1 milhão para a construção de um parque calçadão lá em Bombinhas. Esses repasses que o governo federal vai fazer para os estados e municípios, normalmente para os municípios, são repasses voluntários, porque dependem, né, da vontade de alguém exercer ou não esse repasse. Agora, existem valores que são involuntários. Então, os tribunais de conta, eles têm valores definidos para ele, mas isso não os coloca dependentes administrativamente e financeiramente do Poder Legislativo. Até porque o Poder Legislativo nem faz repasse financeiro para o Tribunal de Contas. O que eu diria para vocês, para a gente concluir aqui essa questão 10, é que os tribunais de contas são órgãos técnicos de apoio ao Legislativo. Eles servem como apoio técnico ao Legislativo, porque eles têm profissionais lá, servidores públicos concursados e bem qualificados para fazer essa análise técnica das contas públicas. Então, o Legislativo, para julgar as contas do Poder Executivo, e quem julga as contas do Executivo é o Legislativo, nessa divisão de poder, coube ao Legislativo julgar as contas dos outros poderes. E para fazer isso, para realizar o julgamento das contas, o Poder Legislativo se apoia tecnicamente das informações, dos pareceres técnicos emitidos pelos tribunais de contas. Isso não faz com que o Tribunal de Contas seja dependente. Pelo contrário, são órgãos de apoio técnico para o outro poder. Então, o Tribunal de Contas serve de apoio técnico para o Legislativo na apreciação das contas, para que o Poder Legislativo depois possa julgar as contas do Executivo. Essa divisão é importante
para não ficar tudo dentro de um mesmo poder. O mesmo poder contrata, gasta, paga e aí depois julga suas próprias contas. Então, para que haja uma distribuição, né, na apreciação das contas públicas, tem que haver essa separação bem clara dos poderes, né? Que é o que a gente chama, e eu falei para vocês, do sistema de freios e contrapeso. Tem que, um poder tem que frear o outro, né? Tem que fazer um contrapeso para que os três poderes andem de forma harmônica entre si. Então, eles são harmônicos e independentes entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Só que o legislativo se apoia em informações técnicas, em pareceres técnicos emitidos pelos tribunais de contas. Tanto é que quando o Tribunal de Contas sugere a aprovação das contas, para derrubar esse parecer tem que ter 2/3 dos membros do Legislativo para contrapor uma orientação do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas entendeu tecnicamente que as contas não devem ser aprovadas, para aprová-las tem que ter essa maioria qualificada de 2/3. Maioria qualificada sempre tem uma qualificação numérica, por isso que a gente chama de maioria qualificada. E para isso que serve, então, essa figura da qualificação no quórum de votação. Pergunto, antes da gente fazer a chamada, são 9h04. Pergunto, todas as questões estão claras, suficientemente respondidas, corrigidas? Francisco, ok, Dirley, Débora, Ana, Jackson, etc, etc. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a chamada. Vamos abrir a chamada e vamos... Peço que vocês abram o microfone para responder a chamada, por favor. Por favor. Diário online. Só deixa eu abrir aqui, para que a gente tenha uma noção como é que nós estamos em termos de aula, para que a gente possa nos organizar. Olha só, pessoal, nós temos, hoje, dia 24, nós temos aula dia 31, dia 7, dia 14, dia 21 e dia 28. Nós vamos concluir essa disciplina dia 28, dentro do mês que vem. Portanto, nós temos bastante aulas ainda, além da de hoje, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 aulas. Então, temos muita tranquilidade em termos de tempo para concluirmos o conteúdo. Os bens públicos que nós vamos começar a ver, aí eu quero combinar com vocês se a gente vai iniciar hoje, ou vai iniciar semana que vem, se a gente vai decidir agora. Mas eu tenho, assim, que essa aula é muito... Eu acho que numa aula eu consigo encerrar esse assunto e a intervenção do Estado na propriedade privada em 2 aulas. Então, nós gastaríamos 3 aulas para encerrar todo o nosso conteúdo programático aí, para encerrar o semestre, ok? E ainda dá tempo de fazer uma revisão e depois preparar o pessoal para a prova. Então, ficamos bem tranquilos quanto a isso. Vamos lá. Ana Beatriz Miller, por favor, abra o microfone e responda se está presente aqui na sala de aula. Professor, bom dia. A Ana falou no chat presente. Eu vou ajudar o senhor por aqui, tá? Ok. Tá ok. Ana Maria Neta. Bom dia, professor. Presente? Presente. Ana Carolina Brito. Presente, professor. Bom dia. Bom dia. Camille Moraes. Filha da minha amiga Maga. Camille Moraes. Não está. Só um pouquinho aqui. Camille Moraes, não. Carlos Henrique Zin.
Carlos Henrique Zin. Não. Caroline Palácio. Professor, o Carlos Henrique, ele falou no chat. Presente. Tá, ok. Caroline Palácio, não. Não. Débora de Jesus. Débora de Jesus. Presente. Presente. Ok. Ok. Dirley, tá aí. Presente. Dirley. Ok. Douglas Vink. Aqui, presente. Obrigado. Eliette Alves. Eliette Alves. Felipe Saraiva. Felipe Saraiva, não. Francisco Vidal, tá aí. Tá aí. Obrigado, Francisco. Gabriela Antunes Falquete. Gabriela Ferrari. Aqui, professor. E esse cachorro aí? Sim, tá aqui. Ele fica pulando do lado da minha janela e latindo. É teu esse? Sim. É. Meu, ele pula muito alto, não tem noção. Às vezes eu acho que ele vai quebrar a minha janela e entrar aqui em cima do meu computador. Tá louco, coitado, deve ser grande bicho. Sim, ele é bem grande. Tem que jogar uma coisa. Mas isso é um Gisele cachorro Macedo. ou um canguru? Um leão, um tigre. Esse porque se eu mandar um vídeo dele pulando. Olha. Gisele Macedo. Gustavo Silva. Gustavo Ferlin. Professor, o Gustavo no chat. Tá ok. Helena de Davi. Presente. Obrigado. Iná. Iná já conversou com a gente aqui. Iná. Professor, o Gustavo deve Jaqueline. estar com fome, que ele botou ali presunto. Tá ok, presunto. Professor. Helena, tá aí. Oi. Jaqueline presente. Jaqueline e Patrícia, presente. Jefferson. Isso. Jefferson. Presente, professor. Jefferson Figueiredo, isso? Isso. Jefferson Peçanha, com 2 S. Presente, professor. Normalmente Peçanha é com C cedilha, esse Peçanha aqui é diferente. Ó. Esse é italiano. Tá, italiane. Jéssica Correia. Jéssica Correia. Jéssica de Oliveira. João Paulo Filho. João Paulo Filho. O João no chat, professor. Tá ok. Júlia Tibes. Presente, professor. Ok. Camila Pereira. Camila com K. Pereira. Camila no chat, professor. Ok. Kelly Cristina. Bom dia, professor presente. Bom dia. Kícia. Bom dia, professor presente. Bom dia. Larissa Carminati. Larissa. Larissa Carminati, não. Leonardo Costa. Leonardo. A Larissa, professor. Oi. A Larissa Rosa no chat. Tá, o Leonardo. O Leonardo não. até agora não se manifestou.
Luciane Cardoso. Presente, professor. Obrigado, Luciane. Luísa Montebeller. A Luísa estava sem internet, professor. Tá, ok. Maicon. Matos. O Maicon se manifestou aqui, professor, no chat. Ok. Matheus Cunha. Matheus Cunha também entrou no chat ali. Milena Santos. Milena Chagas dos Santos. Milena Pereira. Presente, professor. Ok. Poliana Pereira. Poliana Pereira. A Poliana no chat, professor. Ok. Renata da Cruz. A Renata está sem microfone, está no chat. Ok. Rúbia. Presente, professor. Obrigado. Sayonara. Bom dia, presente. Bom dia. Sara. Renata apareceu ali. Sara. Sara não. Tatiane Leite. Tatiane Leite. Professor, a Tati está no chat, a Tatiane Leite. Tá, ok. Tayane Bonilha. Tayane Bonilha. Tiago Souza. Bom dia, Gaúcho, mestre do chimarrão. Bom dia, Tiago. Também é gaúcho, Tiago? Eu não, sou paranaense. Mas o oeste paranaense é muito gaúcho também, né? Tomam muito chimarrão, produtores de chimarrão. Produtor, inclusive, é verdade. Aliás, o oeste catarinense e o oeste paranaense produz mais erva do que o Rio Grande do Sul. Claro, aqui na região de Canoinhas ali... É muito forte. É muito forte ali. Tem bastante empresas bem famosas ali na área de mate. São boas, são ervas boas, né? Lex Paraguaiense. Lex Paraguaienses, é. Eu acho que eu já contei para vocês, né, a história dos índios tomavam chimarrão, os índios guaranis tomavam a erva com folha grande, assim, eles pegavam a folha da árvore, botavam numa lada e ficavam o dia inteiro tomando. Que é o tererê, que é o que os paraguaios ali tomam. Ainda tomam, só que eles moem um pouquinho a erva hoje, né, assim, um pouquinho. Aí os padres jesuítas vieram e disseram, não, vocês têm que moer mais fininha essa erva e colocar água quente, água fervida, né? Que, aliás, foi o grande virada na saúde pública foi o chá, o café e os chás que foram difundidos, né, pelos europeus no sentido de ferver a água, né? Porque a maioria das doenças vinha pela água, né? Uhum. Com os padres jesuítas ensinando os índios na catequização dos índios, catequizaram eles no sentido de eles tomarem só de manhã cedo, de meio-dia e à noitinha, porque eles queriam que os índios trabalhassem no período normal do professor, dia, né? a minha esposa era natural de Foz do Iguaçu. E a minha esposa, ela toma muito chimarrão, minha mulher, mas assim, ó, ela vê um matinho, ela vai lá, esse matinho é tal, vai lá, pica e bota no mate. Aquele matinho é tal coisa. Vai lá. Ela vê uma florzinha, essa florzinha eu vou botar no mate. Tudo que ela vê, aquilo ali é remédio, bota no mate. Dá um dipirona, bota o dipirona no mate. Tudo ela bota no mate para tomar. Ai do céu. É verdade, Thiago, é isso aí. É uma forma de remédio. E mais água fervida, ele mata os bichos, né? Vamos lá. Charles Cavalli. Professor presente, bom dia. Bom dia. Vitor Guilherme. Vitor Guilherme. Bom dia, professor. Presente. Bom dia. Viviane Toniaso já falou aqui. Presente, professor.
Presente. Obrigado, Viviane. E a Wendy Caroline? Está presente também. Douglas falou aqui. A Wendy não? Bom, nós temos aqui quem não respondeu, pessoal. A Wendy, a Tayane não respondeu, a Tayane Bonilha, a Sara Fittipaldi, a Milena dos Santos, o Leonardo Costa, as duas Jéssica, a Oliveira e a Correia não responderam aqui. A Tayane estava presente no início da aula. Engraçado não ter respondido. Pois é, Tayane. As duas Jéssica, a Gisele Macedo, a Gabriela Falquete, que também não fez a prova, Felipe Saraiva, Eliette Alves, Caroline Palácio e Camille Moraes. Esses são os que eu tenho aqui como sendo os faltantes do dia de hoje, dia 24 de maio de 2021. Bom, pessoal, olha só. Vamos combinar o seguinte, eu não sei, são 9 horas e 19 minutos já, para a gente não ficar muito extenso. Vamos combinar então que na semana que vem a gente inicia, e aí vocês já se preparem, já deem uma lida no material dos bens públicos, né? Então eu vou fazer uma classificação dos bens públicos, bens de uso comum, os bens dominicais e os bens de uso especial. Nós vamos trabalhar um pouco a classificação dos bens públicos em função da sua ocupação, ou seja, da finalidade dada aos bens é que a gente classifica esses bens. Então, na semana que vem, combinamos de iniciar a unidade 4, certo? Provavelmente a gente inicia e termina a unidade 4 na semana que vem. Daí temos na outra semana o feriado, mas não cai na segunda-feira, o feriado é na quinta, né? Da outra, dia 3 ou 4. Aí na outra semana a gente já está em junho e a gente começa a unidade 5. Então, provavelmente a gente vai utilizar 2 aulas para a unidade 5. Então, uma aula que é a semana que vem é a unidade 4, e depois 2 aulas a gente faz a unidade 5, depois a gente tem ainda uma aula para fazer uma revisão, alguns exercícios, e depois a gente marca a nossa M3. Tá ok? Combinado? Todo mundo de acordo? Um abraço para vocês, boa semana, se cuidem, continuem lavando as mãos. Quem não esteve presente na correção da prova, eu vou depois salvar essa aula número 13 no nosso canal do YouTube, para que vocês possam assistir com mais calma, se não assistiram aqui nesse momento, ok? Um abraço a todos, uma boa semana, se cuidem. E quando tiver a vacina, se vacinem. Assim como esse professor aí que já tomou a vacina. Tá ok? Um abraço a todos. Ligo a gravação. Fico mais alguns minutos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre com o microfone que eu poderia responder. Um abraço a todos.